nessa aula eu vou explicar para vocês o surgimento do dinheiro. Qual a importância dessa aula, tá? Em primeiro lugar, que você trabalha no mercado financeiro, você visa lucro. Lucro é dinheiro. Então você tem que investir naquilo que você sabe. Se você não sabe nem como o dinheiro surgiu, você não tem que estar no mercado financeiro. Então essa aula é importante tanto quanto as outras, tá? É importante frisar para vocês que essa parte histórica faz parte da análise fundamentalista. Você saber como o dinheiro surgiu, você vai saber também como ele se comporta. Toda vez que nós olharmos para o passado, nós vamos ter uma projeção do futuro. Sem mais enrolação, vamos para o assunto. Surgimento do dinheiro. O surgimento do dinheiro ele vem com a evolução histórica da sociedade, bem como da raça humana. Os nômades, a sociedade era nômade, passou a ser sedentário. Para ser sedentário, eles tiveram que enfrentar alguns desafios: o domínio do fogo, a agricultura e a formação de um centro. Logo depois disso, você teve que ter a atividade comercial. E a atividade comercial, naquela época, não é como a atividade comercial hoje. A gente teve muita mudança. Vamos tentar chegar perto disso, explicando a história de forma célere, tá? Isso não é uma aula de história profissional, mas é te pôr no nivelamento para que você saiba como tudo aconteceu. Então, a sociedade era nômade, passou a ser sedentária porque dominou o fogo, dominou a agricultura, dominou a criação de animais, e aí criaram um centro. Quando criaram um centro, dentro das limitações desse pequeno centro, tá? Eles começaram a ter que ter o comércio, a atividade de comércio, pois um produzia milho, o outro produzia animais, vaca, leite, o outro produzia banana, e aí a gente tem a primeira coisa que a gente tem que ter atenção, que era a coincidência de desejos. Esse comércio funcionava bem, porque na época nós tínhamos a coincidência de desejo, mas nem sempre isso acontecia. É só você usar como exemplo a questão de que eu produzo milho e queria leite. No primeiro mês eu vou lá, troco com ele, no segundo mês ele está com milho estocado, não quer mais milho, e como é que eu faço? Ele quer banana, eu vou ter que ir no cara da banana, trocar meu milho por banana, para trocar a banana por leite com ele. Dessa forma, ficava difícil, moroso, devagar o negócio. E para isso, a gente teve que ter outras evoluções. A evolução, que eu costumo dizer, é fazer um link com a religião, porque você encontra referências históricas na Bíblia, aonde você vê em Atos, João, que nos centros religiosos, e a gente está sempre acelerando bastante aqui, porque o nosso intuito não é fazer uma aula de história, você tinha até nas passagens da Bíblia a questão do comércio para que se fizesse os sacrifícios. Dentro dos sacrifícios tinha que ser um maior animal, sem estar machucado, sem estar com nenhuma avaria, e isso trouxe para a gente a questão do comércio já na história, junto com a evolução humana. Então a religião trouxe também, além de trazer a questão da atividade comercial mais evidente para a gente, também trouxe a questão da entrega, da saída do centro formado depois de ser sedentário, para visitar outros centros. E para isso, a gente teve que ter, tá, a criação de uma moeda comum. E como é que eu criei uma moeda comum assim rápido? Não começou assim. A primeira coisa que a gente viu foi a criação de uma moeda comum, mas essa moeda comum teria que ser uma coisa rara, difícil de conseguir, difícil de extrair. E para a evolução da gente chegar a moedas de metal, essas coisas todas, a gente foi usado por nós humanos conchinhas de praia, pedras de sal, metais preciosos sem tratamento, sem cunhagem, para que servisse como moeda comum amplamente aceita, porque agora com o advindo da religião, com o advindo dos outros centros, com o advindo da evolução na atividade comercial, nós tínhamos que ter um meio de pagamento comum. O importante, gente, é o seguinte: eu vou fazer alguns conteúdos de parte histórica e eu vou ver com a equipe de marketing quando que eu posso fazer isso e postar no meu Instagram para poder a gente entrar bastante nesse assunto, porque esse assunto eu particularmente acho bem legal. Então, quando a gente tem essa criação das moedas comuns, fica uma curiosidade. A palavra salário, ela veio justamente nessa época onde os soldados do Império Romano recebiam seu salário com uma pedra de sal, porque era amplamente aceita e tinha um consenso no valor de uma pedra de sal, ou no peso do sal, da mesma forma que tinha com ouro e com prata. Só que, na época, era mais fácil, era mais valorizado, a prata do que o ouro, tá? Logo no começo. Então passamos pelas moedas comuns, a formação dos centros comerciais, junto com a religião, o domínio da agricultura do fogo. Logo depois disso, tá? Nós tivemos uma outra curiosidade. Quando o dinheiro começa a evoluir, ele passa por algumas evoluções, e a gente vai falar dessas evoluções, tá?
A primeira evolução é o seguinte: o dinheiro, e vocês têm que entender isso, o dinheiro é pautado na fé. Fé, independente de religião, é acreditar naquilo que ainda não existe. É acreditar no abstrato, no não palpável, tá? E diante disso, para que você não tivesse dupla interpretação, você tinha que ter alguém trazendo legitimidade, dizendo que aquela peça de ouro com a cara do imperador servia como um pagamento de um saco de milho. Para que isso acontecesse, nós tínhamos que ter um veículo, tá, de legitimidade. E qual veículo seria de legitimidade? O Estado. O Estado. E o Estado, naquela época, seria formado de que forma? O Estado seria formado por Deus, que era representado através da igreja e através do rei, que era um enviado direto de Deus. Então o rei dizia que aquele metal precioso com o rosto dele podia ser / imperador também, tá? Imperador. Com o rosto dele valeria aquele peso num determinado mercadoria, teria um valor atribuído e as pessoas acreditavam. Tanto que em Marcos, na Bíblia, a gente tem a passagem que Jesus diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque na moeda estava marcado o rosto de César. Diante disso, que o Estado trazia legitimidade para a moeda, nós temos a criação do nome da moeda fiduciária, porque fidem, em latim, quer dizer fé. Quando isso acontece, por que o Estado é representado por Deus? Porque existe a teoria do contrato social, aonde eu dou um pouco da minha liberdade para viver livre. Eu não posso matar porque ninguém pode me matar. Eu não posso roubar porque ninguém pode roubar o que é meu. Dessa mecânica, nós temos o Estado fazendo, então, o papel de trazer legitimidade para a moeda. Quando o Estado traz essa legitimidade para a moeda, ele fica responsável por produzir a moeda. Depois disso, nós tivemos bastante interferência na questão religiosa, que a igreja, que o Estado era composto por Deus, aonde quem não fosse, tá, da religião vigente no local, e quando eu digo religião vigente no local, eu faço muita referência ao cristianismo, mas todos nós sabemos que as moedas foram criadas na China, foi criada nos países do Oriente Médio, tá, na Grécia, em outros lugares que não aceitavam, tá, a religião cristã. Mas fazendo um bolo para que você entenda todo o contexto, nós vamos falar voltados à religião cristã. Então a igreja na época controlava, e os povos, logo depois do cristianismo, que não fossem cristãos, eram proibidos de produzir. Eles não tinham acesso a uma terra onde eles pudessem plantar e produzir, que era a atividade mais nobre da época. E esses caras a gente vai nomear como o povo judeu e o povo árabe. Por quê? Porque o povo judeu e o povo árabe, você pode olhar aí, pelo menos aqui no Brasil, que tem a cultura que o pessoal fala: esse cara é muçulmano, esse cara é árabe, esse cara é libanês, esse cara é turco, ele tem dinheiro. Ou então o judeu tem dinheiro. Cara, por que eles têm dinheiro? Porque na época a igreja não aceitava a religião deles e não deixava eles produzir. Então o que eles tinham que fazer? Atividade comercial, tá? Atividade comercial. E para fazer essa atividade comercial, eles cobravam para pesar e, como se fosse morder a moeda, tem uma moeda aqui, olha, como se fosse morder uma moeda, eles pesavam, mordiam aquela coisa toda para poder dar legitimidade e dizer que a moeda valia, porque da mesma forma que hoje temos fraudes, nós também tínhamos fraude naquela época. Eu vou dar uma acelerada aqui para não entrar no segundo tema, e o dinheiro começou a seguir a questão de depósito, porque eles depositavam também. Quando eles ficavam fazendo aquela questão de validar a moeda, de dar legitimidade à moeda, de pesar a moeda e dizer de fato o valor dela, eles também começaram a observar que eles poderiam fazer os depósitos, porque por conta dos grandes centros comerciais, o comerciante ele ia fazendo uma rota e voltava fazendo outra, levando e trazendo. A atividade basicamente era transporte de mercadoria, porque as pessoas iam de pontos em pontos, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Dessa forma, eles foram depositando e criando certificados de depósito. Mas esse assunto a gente vai falar no surgimento dos bancos,
que é outra curiosidade. O importante é dizer para vocês que com esses certificados de depósito, o dinheiro passa, naquela época já, deixar de ser dinheiro e virar crédito. Essa ponderação eu tive que fazer no final. Não é isso que a gente está querendo, mas para que vocês entendam e tenham um pouco da aula mais completa. Na próxima aula agora, eu vou dizer para vocês como que surgiram os bancos.